Hoje a live é de mãe. Tem mãe chegando na parada. E quando as mães se reúnem, segura que lá vem. Hoje eu vou chamar aqui uma pessoa muito querida, muito especial, Débora Aguilar. E vou apresentá-la como a mais nova integrante de uma criação que alguns de vocês já conhecem, que é o Chame Uma Mãe. Débora veio trazer reforço para esta criação incrível e ela já está aqui. E ela chegou! Você viu que tinha até música para você chegar? Que chique! Uma recepção calorosa. Sim, porque você é uma pessoa quentinha, gostosa, que veio aquecer o meu mundo. E aí, você que está chegando agora, esse papo de mãe. Então, se você, né, tá aí conectado com esse universo materno, chame as mães, aperte seu dedinho aí no aviãozinho, que hoje tem mãe chegando na área. Mãe chegando no Chame Uma Mãe. Eu chamei uma mãe e ela apareceu. Viva! Bem-vinda, meu amor. A gente já Igualmente. está tramando estes fios dessa criação em conjunto aí há um tempinho. E hoje, oficialmente, venho apresentar você a essa rede maravilhosa, né, de suporte para a rede parental. Ah, peraí, você está chegando ao limite de músicas. Ah, então não posso mais compartilhar música. O Instagram me avisou que não pode mais pôr musiquinha. Deixa eu desligar a musiquinha, senão ele corta a nossa live. Ai, meu Deus, que Não, pelo medo. amor de Deus. Bom, quem não me conhece, que veio aqui pela rede da Débora, sou Renata Idargo, sou criadora do Chame Uma Mãe. E estou aqui apresentando Débora Aguilar, que é a mais nova parceira de trabalho desta criação do Chame Uma Mãe. Minha sócia, gente, eu tenho uma sócia, pedi tanto isso para o universo. E eu quero apresentá-la para todos vocês. Débora chegou na minha vida, foi em 2022 ou 23, Dé? 22. 22. Nossa, o tempo passa voando, né? Perdi completamente a noção de tempo. Em 2022, nós participamos de uma roda incrível, muito potente, com a Mari Cogswell, a Jornada Heroína. E de cara, assim, já me conectei com essa pessoa. Gente, presta atenção, bote reparo. Que a criatura, essa mulher aí, essa mãe aí, ela só tem 4 filhos. Apenas. Então já é a Olha, estou jornada heroína palpitando. mesmo, né? E a quarta criança, a Maitê, né, sua filhinha caçula, ela chegou nessa roda de mulheres. Você soube da sua gestação, naquele momento em que nós estávamos reunidas, né, muitas mulheres, e mergulhando nesse universo feminino, cavando nas entranhas, e a gente recebe um presente que Débora estava simplesmente grávida. Estava gestando uma menina, né? Não podia ser presente assim. A Maitê chegou como uma cereja na ponta do bolo, coroando a nossa roda, né? Eu me sinto madrinha de Maitê. Nós somos as primeiras a saberem, né, da existência dela. E desde essa época a gente se conectou naquele trabalho, né? Já vinha o Chama e Mamãe já existia naquele período. Opa, deu uma cortadinha, né? Tá me vendo? Eu tô te vendo legal. Eu também tô para mim aqui parou. Então, o Chame a Mamãe já existia naquela época, estava filhotinho, e eu lembro que você se conectou com o trabalho, né, desde daquele período, mas Sim. você estava num trabalho ali muito mais intenso e ficou, né, aquela conexão com o Chame Mamãe ali, você estava gestando, tinha um outro trabalho a fazer, e recentemente a gente voltou a se conectar, né, em círculos de mulheres de novo, com outros trabalhos, e a Débora foi chegando pertinho e eu tava assim, universo.
Quem mais pode contribuir com Chame uma Mãe? Chame uma Mãe está crescendo e eu requeiro outras pessoas, outras vozes, outras contribuições. E Débora foi chegando, e aquilo foi me trazendo assim como seria convidar, né, a Débora para participar do Chame uma Mãe? E eu falei, o não eu já tenho. Como seria, né, lançar a pergunta e deixar para a pessoa me dizer se isso é algo que cabe na vida dela nesse momento ou não. E foi aí que eu convidei. E ela aceitou! Uhul! Reforço! E eu queria que você contasse pra gente quem é você, o que é que você faz e o que é que te fez vir integrar, né, essa criação Chame uma Mãe. Bom, Rê, obrigada. Muito obrigada. Você é muito querida. Muito lindo isso. De acolher, receber tão bem, né? Receber com música, com festa, desde a primeira vez que eu te vi na roda da Mari, assim, já tive uma conexão assim com você, né? E estamos aqui. Eu fazendo essa escolha genuinamente, né? Isso vem de mim, assim, de um lugar muito real. Meu nome é Débora, eu tenho 37 anos, nasci em São Paulo, moro aqui em São Paulo até hoje. Atualmente eu trabalho como professora de inglês na rede pública do estado de São Paulo. Dentro dessa rede eu também trabalho como coordenadora de professores, né? Professores de área. Então, como professora de inglês, os professores que eu coordeno são da área de linguagens. E eu trabalho como professora desde 2013. E como professora do Estado, eu trabalho desde 2015, porque em 2014 foi o nascimento do meu filho mais velho. E, e aí eu estava de licença, e aí eu comecei a trabalhar efetivamente no Estado em 2015. Então, a educação, ela entrou na minha vida exatamente no momento em que eu tive meu primeiro filho. E, e como professora de crianças mais velhas, né? E quando o Enzo nasceu, eu. Ainda nem quando o Enzo nasceu, quando eu estava grávida do Enzo, na verdade, eu lembro de estar numa reunião pedagógica e aí uma das colegas falou assim para mim, não sei por que ela falou isso, mas eu acho que eu comentei que eu não gostaria que meu filho tivesse aquele tipo de ensino, né? E aí a Nossa, colega falou assim, e eu naquela época, né? E eu falei assim, eu não gostaria, não acho que agregaria muito para mim e para o meu filho. E aí a minha colega falou assim, mas você não gostaria que seu filho tivesse um bom ensino, numa boa escola, com bons conteúdos? Aí eu olhei assim e falei, acho que desse jeito, não. nossa, Débora, me abriu um portal aqui. Só deixa eu fazer um parêntese. Eu não sei o que Deixa. aconteceu nesse período do planeta, mas foi em 2012 que eu ingressei num coletivo de pessoas que optaram por não escolarizar os filhos, justamente pela percepção disso que você está trazendo. Sim, gostaria que meus filhos tivessem a melhor educação possível, mas nessas escolas, não sei se é por aí. Fecha Exato. parênteses, pode continuar. Só quis pontuar assim que tem uma linguagem, né? Uma linguagem aí silenciosa no campo que chama, que convoca a gente. É um Exato. chamado, É, né? uma- Um chamado mesmo. e aí eu tinha isso dentro de mim, não sabia muito bem ainda o que eu queria também, assim, porque falar, eu quero isso, também não sabia, né? Mas eu sabia que aquilo não era o que eu queria. E aí Uhum. o Enzo nasceu, e aí eu comecei a caminhar com todas as questões maternas, e eu lembro num grupo de amigas, as coisas vão vindo, né? Num grupo de amigas de comentar assim, meu filho já devia ter uns 4 meses, 5 meses. Eu lembro de comentar com elas assim, falando, nossa, eu tenho dificuldade quando alguém diz assim, a mãe do Enzo. E eu ficava assim.
Olha. Ai, a mãe do. Sou eu sou mãe. Eu tinha que Ah, ter esse lugar de lembrar que eu era mãe. aham. Tinha, assim, um corpo que não Era como, tá era como se fosse ter que vestir uma roupa de mãe, assim? exato. Uma outra Era uma coisa além do roupa. que você já era? É. E eu não Uhum, sabia o que que era aquilo. E uhum, aí eu comecei a ter necessidade de fazer um trabalho interno. uhum. Porque assim, a parte externa, eu tinha quarto, tinha cama, tinha berço, tinha toda a estrutura física. Mas eu não tinha aquilo dentro de mim. E eu acho Uhum. importante frisar que assim, eu nunca fiz planos para ser mãe, né? Eu nunca planejei. Uhum. E eu fui escolhida 3 vezes. Eu Três planejei, não, quatro. não, eu planejei uma vez, o Ah, Miguel foi tá. Uma foi planejado, escolha consciente. uma foi uma escolha consciente, e os outros 3 me planejaram, né? Então, assim, fui planejada 3 vezes. Os outros Então, mandaram o convite, só que você não estava para receber na porta, mas chegou, né? Ele entrou. chegou, exatamente. Bateu aqui, quando chegou assim, foi no susto, mas eu permiti que isso chegasse até mim. E, por ter sido no susto, eu precisei depois, né, ir fazendo esse trabalho interno e entendendo o que era aquilo. E aí, nessa busca, porque aí a gente começa, né? Quem é mãe, quem se torna mãe, começa a procurar, né? E as coisas vão chegando. Quando você coloca o pé no caminho e começa a andar, ele vai O se caminho se mostrando para você, apresenta. É. apresenta. A E gente aí aprende a ser mãe sendo mãe. aprende fazendo, exatamente. E aí eu conheci a pedagogia Waldorf, conheci a antroposofia nesse caminho, e foi assim, o lugar onde eu comecei a fazer o caminho para dentro. Então, Hum, o interessante fazer mergulho, isso aquele aqui, mergulho do puerpério, né? mergulho do puerpério, porque eu conheci a Rê dentro da jornada Heroína em 2023, em 2022, só que eu tô 22. falando aqui de 2013. Então, Uhum. assim, é um caminho, ó, longo. Então, há muito tempo eu venho procurando e eu venho me colocando nesse caminho. Então, eu fiz vários cursos dentro da antroposofia, né? Comecei a fazer uma pós-graduação dentro da antroposofia também, mais voltada para ensino médio. Aí chegou uma hora que, não quero mais. Parei, fechei. E quando eu conheci a Rê, eu achei lindo esse trabalho. Falei, Eu nossa, um lembro, você ficou bem trabalho. impactada mesmo. Caramba, eu entrei no blog para ver, eu falei, nossa, um serviço de rede de apoio. Rede de apoio, um serviço de rede de apoio. Eu nunca imaginei isso, porque sempre imagina-se a rede de apoio como a avó, a tia, o vizinho que está desocupado naquele momento. Ah, segura aqui que eu vou correr ali. Então, Uhum. Mas é sempre no desespero, né? sempre no desespero, né? Sempre aquele lugar de quebra meu galho, quebra Uhum. meu galho. E eu achei incrível, uma pessoa que trabalhava como rede de apoio, né? Uhum. Só que Rede de naquela, apoio naquele profissional. rede de apoio profissional, eu achei encantador. Só que naquele momento eu estava gestando, então assim, eu não tinha outros espaços a não ser para aquele momento, né? O meu parto foi domiciliar, então foi um parto planejado, então tinha todo um lugar para onde eu estava caminhando, me Sim, você preparando estava anteriormente. focada numa missão aí que era a sua prioridade e aí fecho para o mundo e vou me concentrar nisso daqui, né? Que é um mergulho realmente numa missão de uma entrega grandiosa para o mundo, né? Uma missão, exato. Então, e quando veio a Maitê, então assim, eu tô falando do meu quarto bebê. Uhum. Então, assim, eu já vinha num processo grande de autoconhecimento. E aí, quando eu engravidei da Maitê, minha quarta criança, primeira coisa que eu pensei, isso não vai ser o drama da minha vida. Eu me nego. Eu Deixa eu vou. decretar aqui que essa Exato. palhaçada vai mudar. Quando eu engravidei da Maitê, eu falei, não vai ser o drama da minha vida. Uhum. Eu vou gestar e eu vou parir do jeito que eu quero, e vai ser na minha casa, porque eu sei que é assim que tem que ser e vai ser. E aí É eu assim que tem que ser, né? É assim que você escolhe que seja. assim que eu escolho que seja, exatamente, para minha vida, né? E Uhum. aí escolhi as pessoas que eu queria que estivessem ali comigo, e assim foi, mas é um lugar de bastante, né, entrega. Então eu estava focada nesse lugar. E aí a Maitê nasceu,
Passei ali aquele primeiro 6 meses com ela, né? Afastada do trabalho. Depois eu volto a trabalhar, ainda volto meio zonza, né? Sim. Porque eu tô um bebê de 6 meses em casa, outras 3 crianças. Então, assim, como é que eu me encaixo aqui nessa nova rotina, né? 40 Eu não horas consigo nem trabalhadas. imaginar, pessoa. Eu não consigo, não consigo ter a dimensão, né? Eu tenho dois filhos. E sim, eu maternei mergulhada também, né? Eu fiz essa escolha de que eu não vou, eu escolho realmente focar nisso daqui. Eu fui e foi assim intenso. Agora eu fico imaginando um ser humano que tenha três filhos e um bebê recém-nascido e volta e trabalha fora. E volto a trabalhar fora. E assim, eu Senhor. trabalho em uma escola. E E trabalha em assim, uma escola com mais um monte de eu trabalho com crianças. mais um monte de crianças. Então, assim, eu tô mergulhada nesse mundo infantil É, da cabeça aos pés, é assim, o é topo. parte deles, né? Então, assim, é um lugar onde eu precisei ir me organizando internamente para entender quais eram, né, os lugares aonde eu conseguia estar em casa mesmo com os meus filhos. E estando na escola, como que eu estava na escola, com os meus amigos professores, com os alunos, com as famílias quando elas precisam. Então, assim, é um lugar em que exige um trabalho, né? E Uhum. quando a Ria chega para mim com esse convite, eu encontrei uma oportunidade de poder trabalhar com criança. E trabalhar com criança dentro de uma estrutura muito diferente da que eu trabalho, né? Eu trabalho dentro de uma estrutura formal. Então, eu trabalho com as crianças dentro da sala de aula, eu trabalho com um ritmo fechadinho, né? Então, eu tenho o horário em que eu entro e o horário que eu saio, eu tenho uma grade pré-selecionada para trabalhar, tem todo um lugar onde eu faço esse trabalho muito bem esquematizado. E aí a Rê fala assim: ah, você quer vir trabalhar comigo? E aí eu penso, mas o que que eu vou fazer? Eu não sei. Ela falou, você tem 4 filhos. Eu falei, ai, então talvez eu saiba. Exatamente. Esse é o lugar, né? Que quando eu faço esse convite para você, eu não estou interessada no seu conhecimento acadêmico somente. Sim, ele é de grande valia e ele traz aí muitos recursos, né, para o Chame uma Mãe. Mas o que me interessa mesmo é a sua bagagem real de vida, sua história de vida. E isso está totalmente conectado com o que o Chame Uma Mãe atende. O Chame Uma Mãe atende mulheres como você, mulheres como eu, mulheres que têm que equilibrar todos os pratos e criar os seres que habitarão o planeta no futuro. Apenas. Exato. Né? Assim, E, é quase uma pequena tarefa. Nós temos essa é, pequena tarefa, né? Então, quando eu te chamo, é deste lugar. Eu falo, Senhor, essa mulher, ela tem gravada aí nas células do corpo habilidades que são imprescindíveis para que a gente possa compartilhar isso com outras mulheres que têm a mesma dificuldade. exato. Esse foi o meu interesse maior em te convidar para a rede, né? Tipo, Além de concordar com a sua colega Carol, que fez um comentário aqui, que ela fala, e trabalha com excelência essa mulher, minha amiga, e inspiração de muita maturidade emocional. Sim, esse também foi um requisito que eu considerei quando te convidei. a Carol Você é é uma pessoa, maravilhosa. e você é uma pessoa maravilhosa também, né? Você é isso. E a gente teve a oportunidade de fazer uma jornada juntas, onde nós nos vimos nuas, né? Todas nós estávamos nuas em roda, trazendo aí todas as nossas questões e com muita coragem de se abrir, de se expor. Então, isso tudo me convidou a trazer você. Eu te vejo. Linda. Carol, obrigada. Carol é minha coordenadora, maravilhosa. E eu falo que eu aprendi a ser gente lá na escola onde eu trabalho, lá no Amador. Lá que eu aprendi a ser gente, de verdade, assim, humana. Olhar para as pessoas, assim, nos olhos, assim, e saber reconhecer o outro humano que habita ali. Eu lembrei agora que você falou assim, das 4 crianças. Teve um dia que eu fui numa loja e eu fui com os 4, né? Que eu ando com os 4. É uma Não tem como excursão, né? Quando você ficar. sai em excursão. É tipo isso, assim, é uma trip. Eu fui na loja com eles. Precisava comprar calça e eu fui. Aí eu cheguei na loja, a moça assim me olhou, ela,
são seus sobrinhos? Eu falei, não, são meus filhos. Ela, nossa, mas até que você tá bem. Aí eu, Nossa! Tem elogios que não parecem muito elogios, né? exato, nossa, você tá bem, né? Ela me olhou assim, ela falou, você é calma, tranquila. Eu falei, sou, né? E eu acho que vem desse lugar de poder reconhecer quais são os meus limites também. Hum, Nossa, que eu chamo minha mamãe vai trazer isso na formação. Existe um lugar em que o pai, a mãe, a gente está falando bastante de mãe aqui, porque a maternidade é esse lugar essencialmente da mulher, né? Onde a e gente principalmente no período que a gente atende, que é a primeiríssima e a primeira tem infância, né? infância. A Então, assim, presença materna, ela é muito mais acentuada do que a presença paterna. as nossas células mudam, o cérebro muda, muda tudo, né? Então, assim, a mulher, quando fala assim, né? A mulher que vive o parto normal, né? É dito muito que essa mulher parece que eu vou morrer, mas é porque você morre mesmo, Morre, não é só morre. a dor física, é porque morreu, acabou. Aquela pessoa que existia ali, acabou. Eu morri 4 vezes, Uhum. 4 mortes. Então, assim, algo novo nasce ali. E o apoio, ter uma rede de apoio, uma rede que realmente consiga vir com um olhar de encorajamento, um olhar de sabedoria, um olhar que ouve, observa e ouve. Não vem aqui para falar, olha, esse banho que você está dando nessa criança tá muito tarde, ou tá muito cedo, ou essa fralda você está trocando poucas Não, isso não vezes. é rede de apoio, isso é rede de. Uma vez eu vi uma expressão, como é que era? Ah, eu vou lembrar, foi no Mil e Uma Tretas. Elas soltaram uma, não é rede de apoio, era rede de socorro. Não, é rede de horror, alguma coisa assim, né? O que aparece geralmente é essa rede que não suporta nada, muito pelo contrário, só torna mais intenso e mais pesado isso que a gente passa na maternidade, né? Isso é isso que a gente encontra hoje. Isso. Eu acho assim, quando a Rê veio falando que ela era uma rede de apoio profissional, aí você entende que lugar é esse, porque normalmente as pessoas que vêm apoiar nesse lugar, eu vou ajudar. Mas aí as pessoas entendem como ajuda falar para você o que você tem que fazer, né? Uhum. E assim, e não é um tem que fazer no lugar de te Motivar. motivar. É um lugar que te desmotiva. Então, assim, você tá dando banho na criança, vem alguém e fala assim: olha, vai afundar a muleira desse menino, não faça isso, sabe? Não é aquele lugar de. Exato, você já fica ali, fala, nossa, mas o que será que eu tô fazendo? Olha, na hora de dormir, liga uma lâmpada. Eu lembro disso até hoje. Mas eu não durmo com Nossa, a lâmpada acesa. Se a lâmpada ficar acesa, eu não durmo. Eu meu não Deus. consigo. Não, Então, assim, não vamos entrar em detalhes agora, porque isso tudo a gente vai entregar ao longo na da formação. formação, sim. Então, assim, o Chame Uma Mãe é encantador para mim porque ele vem nesse lugar de primeiro preparar essas mulheres que desejam cuidar das famílias, porque é importante frisar aqui, quando a gente cuida de uma criança, vai refletir, é imediato. Não tem como cuidar de uma criança e esse cuidado não refletir nessa família, é imediato. Então, vai formar essa mulher para ter esse olhar cuidadoso, para ter essa aproximação cuidadosa. O Chame Mamãe vem com a perspectiva de cuidar da primeira infância com o olhar de quem realmente deseja ter um futuro com pessoas amorosas, com pessoas que saibam fazer suas próprias escolhas, com pais que possam ter a sua individualidade. Pai e mãe têm vida depois que a criança nasce, tem direito, né? A criança ela não pode ser um empecilho. A criança ela tem que ser esse lugar de beleza na vida desses pais, mas esses pais também precisam ter esse tempo para se ver, né, para se olhar. Essa mulher tem direito a poder sair sozinha e deixar o seu A filho realizar o seu trabalho tranquila, de que tem realizar o seu a trabalho criança está bem tranquilo. cuidada. É. Seu filho está bem cuidado, está com uma pessoa que realmente
vai trazer aquilo que ela acredita, porque é importante a gente trazer aqui, né? Cada família tem um olhar, cada família tem uma forma de cuidar. E o Chame Mamãe está aqui para poder orientar essas mulheres a fazerem o que elas já sabem fazer muito bem feito, respeitando esse espaço familiar, né? Respeitando essa cultura, respeitando o desejo desses pais. É, Então, isso é imprescindível. E esse cuidado que nós temos com o Chame Uma Mãe, ele vem justamente desse lugar que você está trazendo, que você passou, em receber ajuda, não ajudava muito, enfim, acabava atrapalhando mais. Tem muitos atropelos, né? Muitas opiniões. Nessa fase, a gente está tão aberta, tão vulnerável, então qualquer interferência, ela causa, né, uma mudança de humor na família que, consequentemente, vai ser transmitida para as crianças, para os bebês. Então, esse cuidado que o Chame Uma Mãe tem como rede de apoio é justamente estar ali para apoiar de fato, levando em consideração quais são os valores de cada família. Porque isso já vem acontecendo. Quando eu sou chamada, né, para fazer um atendimento numa casa, antes de mais nada eu quero saber minimamente como é que já funciona. Não é Super Nanny que vai lá e fora vocês, deixa aqui, ó, agora eu vou criar um conjunto de regras que eu acho que é importante. Não! Já está funcionando, só precisa de uns ajustes e é aí que a gente cria isso junto, né? Então, é um lugar de muito respeito à intimidade de cada família também. E é para dar apoio, não é para substituir pai e mãe, não é para atropelar pai e mãe, é realmente para criar possibilidades juntos. É para isso que o Chame Uma Mãe existe, como rede de apoio profissional. fato. Então, eu me sinto realizada de poder estar aqui criando esse trabalho, de ser agente, né? Agente político mesmo, essa pessoa que vai fazer pelo mundo aquilo que gostaria que tivessem feito por mim, né? Exato, exato. Estou vindo aqui com a Renata nesse lugar de agir no mundo, de criar essa possibilidade para que possamos ter mulheres que desejam criar os seus filhos de uma forma respeitosa, trabalhando fora, com pessoas que desejam trabalhar com crianças de forma respeitosa, apoiando famílias, sendo a diferença. Eu acho muito, muito importante dizer aqui, todas as mulheres que vão participar dessa formação, elas vão ser um agente de transformação no mundo. Quando a gente está diante de uma criança de forma respeitosa, a gente coloca ali uma semente que, assim, a gente não vai ver. Possivelmente a gente não vai ver. Só que esse adulto vai lembrar de você, mulher que trabalhar conosco para sempre. Com Porque certeza. é o trabalho que a gente faz, por exemplo, na escola. Quantas e quantas vezes eu tenho a chance de poder ver um aluno voltando na escola e falar, professora, você lembra quando você me falou aquilo? Eu falei, não, eu falo muita coisa. Eu não lembro. Ficou Sim, dentro daquele coração, ficou sim, naquela alma, empregado. O olhar, o tempo que a gente dedica. Então, assim, dedicar tempo a uma criança, olhar uma mãe. Às vezes a gente só quer olhar para a criança, né? Mas se você olhar para aquela mãe, o seu olhar pode mudar totalmente o relacionamento com aquela mãe. E pode ter certeza que isso vai fazer a diferença. sim, E isso é faz mesmo. maravilhoso. É o nosso, é a nossa centelha de brilho dentro de alguém, para sempre. É, isso que você traz, eu venho colhendo já frutos disso, dessas sementinhas que foram plantadas há 4 anos atrás, quando eu comecei de fato, né, oficialmente com este trabalho. Eu tenho famílias que eu acompanho até hoje. E são famílias que eu tenho intimidade para sentar e conversar além do trabalho. A gente cria um vínculo, uma conexão, um laço afetivo. Tem E como, eu né? A comemorei o meu gente entrar na casa de aniversário alguém último agora, e comemorei 53 anos e eu fiz uma festa num parque de diversão com todas as famílias e todas as crianças que eu venho acompanhando, assim.
eu ampliei a minha família. Minha família hoje ela é gigante, né? Não tem como você entrar na casa de uma pessoa para cuidar do filho dela, para poder apoiá-la naquele momento e você não ser parte daquilo, é impossível. A gente não. Pai e mãe são insubstituíveis, é o que você já trouxe aqui. Ninguém está aqui para poder substituir pai e mãe, né? Não tem como. E Exato. nem é pretensão também Não, e nossa. muito pelo contrário, né? Eu percebo que quando eu atuo dentro das casas, essa coisa, eu sei que eu não vou ocupar o lugar de pai e mãe e não quero ocupar. E eu vejo também que eu consigo criar situações para que os vínculos pai, mãe, filhos se tornem ainda mais estreitos, mais fortes, né? Então, chamar alguém de fora e compartilhar os cuidados, né, dos seus filhos com outra pessoa, com este cuidado, ao invés de separar, causa o efeito contrário, une ainda mais. Porque eu sei que é importante eu, né, dar esse suporte para os pais, para que são eles, né, que escolheram estas crianças. Essas crianças escolheram estes pais também. Então, como é que eu posso contribuir para que isso se entrelace cada vez mais, fique mais forte, E é mais legal confiante? a gente trazer aqui que essa formação ela é para quem deseja trabalhar com as crianças, né? E para quem também deseja cuidar ainda melhor das crianças, né? Então, eu sou mãe e eu tô achando que eu posso começar esse meu mergulho. Eu comecei falando na minha fala, eu comecei a minha fala dizendo que eu sentia necessidade de aprender algo. E esse algo era sobre mim mesma, né? Uhum, Não é falar se isso não é frase de impacto, é uma verdade. uhum. O seu Rudolf Steiner, o bendito que criou, Rodolfo. o Rodolfo, o bendito que pensou a antroposofia, ele disse algo assim, acho que de toda a obra dele, assim, que é a coisa assim mais bonita. Não existe nenhuma outra educação senão a autoeducação. É, Então, exato. primeiro eu me educo para depois eu estar diante de uma criança. É Uhum. isso, né? E Então, muitas vezes a gente faz esse processo junto com a criança, né? A criança, ela pode ser o veículo para que isso aconteça, inclusive num adulto que não teve isso na sua própria infância, né? filhos foram os meus veículos, né? Eu só me movimentei porque eu me vi naquele lugar de não saber o que fazer. O que que eu faço? Mas é porque estava faltando em mim. Não, não Só tinha. você, viu, Débora? Só você, isso não acontece com mais ninguém. Só com você. Só eu que me movimento depois de ter filho, né? É, Os filhos são um combustível, assim, para nossa vida incrível. Não estou e falando é, aqui que toda mulher tem que ter filho para poder ter autoconhecimento. Não é isso que eu estou falando. Mas para mim foi um lugar assim de um mergulho. é que essa é uma grande oportunidade de fazer esse mergulho, né? Sim, todos nós somos convidados a este mergulho de autoconhecimento em qualquer instância da nossa vida. Acontece que quando a gente está diante do início da vida, isso se representa para nós muito evidente. Não tem como você negar que você vai ter que visitar estes lugares da sua própria infância através dos seus filhos. E E aí é uma grande oportunidade da gente poder dar esse salto mesmo, né? as crianças, quando a gente começa a fazer esse mergulho, as crianças vão mostrando onde que está a sua fragilidade. Onde é que você amarrou seu burro que você não percebeu? Tá aqui, mamãe. Tá aqui, papai. Aqui, E eles aqui. mostram assim, ó. Tá incomodando? Tá incomodando? Olhe para isso, porque tem alguma coisa aí que é sua, não é da criança, né? A criança só tá apontando. Se tá pegando em você, isso mora em você. Então ela pega a carona e aproveita para trabalhar isso. E quando você consegue ter suporte para trabalhar essas questões, né? Atravessar isso é muito mais leve, porque não precisa fazer sozinho. Não, exato. A gente está numa sociedade altamente individualista, né? É a sociedade do quem pariu Mateus que balance. Ah, você fez? Então, Adorei essa. se você fez, então é problema seu. Mas assim, muitas vezes você olha para o seu filho e você fala, gente, eu não sei o que fazer. Eu É. não sei o que eu faço. Nossa, quantas Então, vezes eu já fui para esse lugar, ainda vou, né? Meus estão adolescentes, mas isso é uma constante. é uma constante. E a gente está falando aqui, né? Você mencionou várias vezes a formação, a gente não falou o que é esta formação aqui,
né? Então, não sei quem está aqui acompanhando essa live, se acompanha o Chame Uma Mãe, se me acompanha, se acompanha a Débora, mas o que acontece neste momento dentro do universo Chame Uma Mãe é que ele está pedindo para se expandir, para crescer. Então, chamei Débora, Débora já veio integrar a equipe, né? Faz parte aí para cuidar, ajudar a gerir. A gente brincou hoje, né? Falei que eu gestei, eu pari, né? E aí agora é hora de partilhar a criatura. Então a criatura Chame Uma Mãe está crescendo e requer mais vozes, requer mais mulheres para compor a rede que presta esse tipo de serviço, né? Serviço de rede de apoio profissional. Então, isso não existia antes de eu criar, né? Até pode existir informalmente, mas Nesse com formato, CNPJ, com manual, com procedimentos, não existia, porque eu criei isso. Então, hoje, com esse tempo de experiência, não só com o Chame Uma Mãe, mas com todo o meu passado mesmo, já mergulhada nessa questão da infância, da educação, da maternidade, hoje existe isso como uma profissão mesmo. E a gente precisa preparar mais mulheres para atender mais famílias. Porque o que começou a acontecer comigo é eu ter mais demanda de atendimentos do que eu consigo atender. E foi aí que eu falei: aham, Chame Uma Mãe precisa criar, né, mais mulheres preparadas para estar dentro dessas casas, dessas famílias, com essa qualidade, com esse cuidado de atendimento. E nasceu a formação de comadres, né? Comadres são as mães cuidadoras do Chame Uma Mãe, onde a gente vai passar 4 meses compartilhando o como se faz isso, para que mais mulheres que são mães, esse é o pré-requisito único, essencial para fazer este trabalho, é que a mulher que escolha compor esta rede, ela tenha passado pela experiência da maternidade. E isso faz diferença porque facilita que a gente consiga acolher tudo isso que a gente vai encontrar dentro das casas acontecendo, que é muito parecido com o que todas nós passamos, né? A gente empatiza muito fácil e consegue receber, captar, perceber onde é que estão as dores e se manter, né, de fora, sem se embolar com as questões da família, consegue ventilar aí soluções, recursos, outros caminhos possíveis. É isso que a gente faz com este trabalho, né? E essa formação vai começar agora em setembro, dia 2 de setembro, a gente vai ter uma aula inaugural aberta para todo mundo que, ai, achei legal, mas eu ainda não entendi muito bem o que que é isso. Vem para a primeira aula. É exato. gratuita, né? Essa aula é aberta, ela é realmente para que as pessoas consigam entrar com mais profundidade no que é esta proposta. E a gente começa essa primeira aula falando sobre a aldeia, né? Preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E como é que a gente constrói isso? Exato. Essa proposta de ter essa aldeia urbana, né? Pode ser Ela rural também, pode ser rural também. É qualquer que aldeia. eu entendo que na cidade a gente está. É muito cada um com o seu, né? A Cada gente um no seu tem uma quadrado. É. tendência, a gente tem uma tendência a colocar cada um no seu quadrado. E aí, ao invés de poder compartilhar saberes, a gente vai se encerrando num lugar muito pequenininho. A gente se aprisiona, exatamente. Funciona. Então, essa formação ela vem com essa perspectiva de mostrar como que isso pode ser feito em comunidade. Como que eu respeito uma família e eu cuido dessa criança em comunidade? Como que isso acontece, E isso, né? isso Como era que eu uma posso coisa que eu me ter esse questionava. cuidado? Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, eu questionava isso. Falei, mas será? Será que é possível? E eu falei, bom, só é impossível porque ninguém fez ainda. E se a gente começar a fazer? Né? Exato. Isso foi o que me inspirou. Eu falei assim, ok, dizem que é impossível, porque estamos numa cidade, porque isso, porque aquilo. Tá.
E se for possível, como é que isso pode acontecer? E isso começou a abrir esse espaço de criação do Chame Uma Mãe. É possível, porque já existe e já acontece. Então, eu acho que é isso, né? A Rê já deu aqui todo o panorama do nosso grande plano e exato, Vamos dominar o mundo. vamos dominar o mundo, né? E a gente convida todos aqueles que tiverem interesse em participar, em ser parte dessa rede, que venha, que procure saber o que é, que faça perguntas, estamos abertas a perguntas. Se você não entendeu, pergunte, mas eu ainda não sei. É uma formação de babás? Será que é Não, isso? Então, você tem dúvida? Pergunte. Não é uma formação de babás, tá? Nada contra as babás, mas não é não, essa a é só uma perspectiva, proposta diferente, né? é uma proposta bem diferente. Inclui, Então, inclui certas tarefas que uma babá oferece, sim, mas vai além disso, né? Nossa e proposta não é cuidar só das crianças, é cuidar de todo esse ambiente familiar. E essa que é a beleza de tudo isso que está sendo trazido e por isso que é tão novo e por isso que é disruptivo. É diferente de tudo aquilo que a gente conhece, que é primeiro olhar para o cuidado como importante, cuidar é muito importante. As crianças têm que ser cuidadas. As crianças cuidadas vão ter uma família mais saudável. E família saudável traz uma sociedade mais próspera, uma sociedade que tem uma cultura de paz. Então, assim, vai desencadeando, né? O Sim, olhar cuidadoso só desencadeia coisa boa. tá É, tudo conectado, né? Não tá é tudo separado, não é conectado. fragmentado, é muito mais expandido do que isso. E é importante, né, a gente trazer para quem que é isso, né? Você já falou, mas eu queria frisar aqui. É para mulheres que tenham vontade de atuar como mães cuidadoras e atender famílias. É para mulheres que também têm filhos, que sejam mães e que não precisem, que não tenham que deixar de cuidar de seus próprios filhos para cuidar dos filhos de outras pessoas. Da forma como eu criei o Chame Uma Mãe, ele pede que cada mulher que tem filhos e que se disponha a este trabalho inclua tempo também para os seus próprios filhos. E isso reflete completamente na qualidade de entrega dessas mulheres quando estão cuidando de filhos de outras pessoas. Então, isso é um ponto assim imprescindível, né, para as mulheres que queiram compor a rede. Vocês não precisam deixar de cuidar dos seus filhos para fazer este trabalho. Muito pelo contrário. A ideia é que a gente realmente tenha condições para atender tudo isso de uma forma leve. Tem um meme materno que diz assim: eu era uma ótima mãe antes de ter filhos. Então, assim, é imprescindível que essa mulher tenha filhos porque ela sabe. Uhum. Ela sabe o que é cuidar de uma criança, quem já teve uma, É, né? Sabe o que que é aquilo. E aí essa formação, ela vem nesse lugar de aprimorar esse olhar, de trazer mais destreza. Mas uhum. assim, o conhecimento primordial já está nessa mulher. Ela Sim, gestou, ela pariu, ela cuidou, ela viveu perrengue. Então, assim, ela sabe o que que é tudo isso. sim. Ela já tem noção do que é tudo isso. Então, assim, esse pré-requisito, ele é que traz essa qualidade, né? E é um serviço maravilhoso, vai trazer renda para essa mulher, né? Isso daí é a consequência. E vai trazer renda para essa mulher e vai trazer essa, eu vou frisar aqui, vai trazer essa semente que vai brilhar para sempre. Então, quando eu cuido de uma criança, para sempre brilha. A gente já foi criança, né? Graças a Deus, a gente não nasce velho, não nasce desse tamanho assim, cheio de problema e coisas que a gente inventa, né? Então, quando a gente olha para nossa infância, a gente lembra de quem brincou, de quem sorriu, de quem se importou. É só ter essa lembrança dentro da gente que a gente vai saber que o que é bom vai também ficar dentro dessa outra criança. Com Sim. certeza. Tem uma coisa que eu gosto muito também, né, deste trabalho, que é
tira essa coisa das habilidades maternas de um lugar de invisibilidade. E eu lembro que em 2014, isso aconteceu, fui fazer um curso de formação para líderes. E tinha que preencher a ficha de entrada no hotel que a gente ia ficar hospedado. E tinha lá profissão. E eu falei, nossa, profissão mãe? Existe isso? Profissão mãe? Né? E aí eu fui para um lugar assim que eu falei, mas o que eu sou? Não sou nada? Olha isso, eu, né, olhando para mim como um nada. E isso que eu entrego hoje é exatamente tudo isso que eu vivi e que eu achava que não era nada. Existe uma invisibilidade, né, atrelada a este lugar da mulher enquanto mãe, nessa fase de maternar com tanta intensidade, e que é uma mentira. E se tem um trabalho que é importante neste mundo, é este trabalho. Exato. É o trabalho de quem cuida dos seres humanos que habitarão o planeta no futuro. Tem um Então, eu experimento. consegui ressignificar este espaço, esse lugar de invisibilidade, de menos, né? Tudo que é atribuído a materno, doméstico, nesse lugar de menos, eu consegui trazer isso para um outro patamar em mim primeiro, né? E é Exato. com empoderada disso como uma riqueza que eu entrego e que eu crio o Chame Uma Mãe. Isso é Tem muito rico um, e não é tem invisível. um, não, tem um experimento que foi feito, rola aí na internet direto, né? Você já deve ter visto com certeza, Rê, no qual as pessoas são chamadas para participar de uma entrevista e aí o entrevistador começa a falar quais são os pré-requisitos e o que vai ser As funções, né? As funções. demandado dessa pessoa. Então, o que você vai fazer nessa função? Olha, às vezes você não vai dormir, às vezes você vai ser chamado de madrugada, às vezes você não come, tomar banho também fica difícil, e vai. E aí as pessoas olham assim, tipo, Que trabalho é como assim? esse? Que trabalho é esse? Quem é que faz isso? Nós fazemos isso. Então, assim, cuidar é um trabalho, né? A sociedade diz pra gente que não é. Ah, mas você só faz isso. Aham. Ah, você só é mãe? Ah, mãe, você não Como sabe o que assim, você só é mãe, sabe, querido? Põe sabe? na ponta do lápis aí todas as minhas tarefas e eu faço Não tem dinheiro, multipotencial total, né? não tem dinheiro que pague isso. E assim, Não, a tem. mulher que escolhe amamentar, por exemplo, eu tô no quarto filho. Então, assim, a mulher que escolhe amamentar, então, eu escolho amamentar. Eu quero fazer essa escolha para mim e para o meu filho. Eu escolho amamentar por 2 anos. Você não tem noção do que Não é, tem por noção, não exemplo, tem você noção. trabalhar fora, aí você chega na sua casa, você faz as coisas que você tem que fazer e de madrugada você continua trabalhando, porque você está ali na produção de leite, cuidado, você acorda, o que que você vai fazer? Continua trabalhando. Uhum. E Isso é esse é um muito lugar como assim só que isso, acontece para a maioria das mulheres sozinhas. sozinhas. Mesmo as que estão casadas, elas ainda fazem tudo Isso, isso sozinhas. sozinha. E não precisa fazer sozinha. Exato. Mas, ok, como é que eu faço? Se não for sozinha, chame uma mãe. Já existe esse reforço, já existe. E é isso que a gente está precisando agora, é de mais mulheres dispostas a serem este reforço. Imaginem quantas mulheres agora neste planeta estão Desejam, né? sem dormir, sem tomar banho, sem comer, com uma criança pequena, sozinhas, cheio de caraminhola na cabeça, cheio de angústia, cheio de medo, e que poderiam ter uma outra mulher junto. Só estar junto já é um alívio gigantesco. Eu fico imaginando, Rê, aqueles momentos em que você tá super cansada, sabe? Eu consigo lembrar disso. Tá assim, ó. Fala, meu, olha, no que eu vim me meter? E aí, de É, repente, chega essa mulher, vamos tomar um café? é. Sabe? Porque rede de apoio não é só para ficar ali para segurar a criança na hora do perrengue, não. Não.
sabe? Essa mulher chega, vamos tomar um café, vamos conversar, porque cria-se essa intimidade. E Sim. tudo às vezes que essa mulher precisa é lembrar que ela é uma mulher que tem suas questões, que ela é um indivíduo, né? E que ela pode querer outras coisas também e ter um ouvido que De ouça alguém, e tem ouvido de alguém que já passou por isso que já passou por e que isso. sabe como atravessar. Isso é o que faz toda a diferença. E é isso que a gente vai compartilhar na formação, né? Esse como estar em presença com essas mulheres, com essas crianças, com essas famílias. Existe um como e é um caminho delicioso, é muito gratificante. Né? De tudo que eu faço muitas coisas. Este é um dos trabalhos que me nutre absurdamente. É uma troca muito rica. Eu entrego muito, eu recebo muito de todas as famílias. Ontem mesmo eu estive com uma das mães que eu atendo há alguns anos e, nossa, mas assim, que riqueza de conversa, né? Como aquilo nutre as duas. É um trabalho de uma troca muito grande, né? Então, a gente vai ter essa primeira aula do curso de formação. Vamos falar sobre o que é esse espaço dessa aldeia, né? Quais são as referências que a gente tem para embasar que isso é possível e temos, né? Então, eu estudei muito, investiguei muito. Isso não é algo que nunca existiu, isso já existiu. Mas também a gente não quer voltar no tempo e reproduzir coisas do passado. A gente quer só perceber, né, e caminhar criando para o hoje, para o agora, porque o que atende o mundo agora, esse tipo de colaboração entre nós. Isso, Exato. esse é o propósito do Chame uma Mãe. E a Nossa gente vai falar formação, sobre isso na primeira aula. exato. E essa formação, a gente vai falar sobre isso na primeira aula, e toda a formação ela tem essa perspectiva de trazer teóricos que nos ajudam a pensar formas de educar essas crianças, formas de nos autoeducar e como fazer esse apoio. Então, assim, tem bastante teoria, tem bastante vivência, tem muita riqueza e com certeza a troca de quem vai vir também vai abastecer muito, É, muito mais alto, eu né? falo que mulheres, elas tramam, nós tramamos, né? A gente vai costurar, vai criar essa colcha com muitos fios. E o Chame uma Mãe, ele tem isso. Ele é como as mulheres funcionam, né? Nós somos receptáculos, a gente está sempre conectada com novas possibilidades, novos caminhos, novas informações e movimentando tudo isso, se ajustando, é movimento contínuo. Então, o que a gente propõe nessa primeira entrega vem baseado em algo que eu já venho criando e que vai se transformando com mais vozes chegando para que a gente possa costurar essa colcha de retalhos junta e infinita, é eterna, né? Ela não tem fim. Então, enfim, o mundo só existe porque a gente existe, né? Se É, não fossem as mulheres, não existiria mundo. E o não, mundo só vai continuar existindo porque nós estamos aqui. Então, assim, o conhecimento, ele é eterno e, assim, a gente vai construir, deixar isso cada vez mais robusto, mais parrudo, mais bonito, mais consciente. mais consciente, porque cuidar de outro ser humano exige consciência, né? A gente se olhar, perceber, falar assim, isso aqui eu preciso cuidar. E quando eu cuido em mim, vai espelhar no outro. É inevitável. E quando Então, eu cuido é junto, lindo. fica mais fácil Fica ainda. mais Muito fácil. mais fácil. Muito mais Quando eu fácil. cuido junto, com respeito, com observação, com conhecimento, com perspicácia, é inevitável. Então, o Então é convite esse está convite, lançado. ó, nossa rede já está crescendo. Débora é oficialmente a primeira integrante desta rede, né? Então eu atendo no Chame uma Mãe com atendimentos presenciais, eu vou até as casas, né? Trabalho junto com as famílias. Também atendo remotamente, online, casos pontuais de questões que as pessoas queiram esse acompanhamento. Débora também atende, não presencial, porque ela presencial tem o trabalho
como coordenadora da escola, né? Já tem sua agenda de tempo presencial preenchida com isso e tem possibilidade de atender também famílias remotamente. Então, a gente já abriu aí mais uma janelinha de possibilidade de conversa com uma mãe que pode vir a contribuir com você. Débora é a primeira que chega e não chegou assim no lugarzinho pequeno, não, porque a pessoa já veio sendo sócia, né? Eu coloquei Porque o chame pé uma mãe, aqui. eu não quero ser mãe solo, bebê. Eu quero ser mãe, eu posso ter uma marida. Você veio como marida, Tá. minha marida. Então, nós duas criamos Chame uma Mãe. Chame uma Mãe está crescendo, florescendo, ganhando um corpo maior e recebendo mais pessoas que queiram integrar esta rede. Então, se você se sentiu tocada por isso, tem vontade de chegar pertinho com a gente e fazer suas perguntas e investigar, perceber se isso é algo que atende, que pode vir a compor o seu mundo, pode ser um serviço, né, para você entregar ao mundo, vem com a gente no dia 2 de setembro. Para participar, é só ir no Instagram do Chame uma Mãe. No link da bio tem ali, grupo de interesse. Você clica, entra no grupo de WhatsApp e a gente continua essa conversa por lá, né? Atendendo suas dúvidas. É onde a gente vai compartilhar o link do Zoom. Esse encontro vai ser pelo Zoom, às 20 horas, no dia 2 de setembro. Então, é só você seguir essa trilha e a gente se encontra no dia 2 para conversar muito mais sobre isso. É isso. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, mulheres. Estamos aqui e prontas para poder contribuir e receber a contribuição de vocês também. Ai, gratidão, meu amor. Obrigada, Mua. Rê. Beijo, beijo para todos. Beijo. Ih, eu não consigo fechar. Às vezes acontece isso no meu aparelho. Calma, Renata. Agora vai. Beijo. Mua.